quando lidamos com substâncias que não têm o elemento carbono, então estamos lidando com substâncias inorgânicas. As reações que elas sofrem são as reações inorgânicas, objeto desta aula. Existem basicamente 4 tipos de reações inorgânicas. A reação de adição, quando 2 substâncias são adicionadas, também chamada de reação de formação ou reação de síntese, ou ainda reação de composição. Afinal de contas, há uma composição de uma nova substância a partir da soma de 2 ou mais. Temos a reação de substituição, que na química orgânica ela também aparece, só que aqui na inorgânica ela recebe o nome de dupla troca ou troca total, ou sendo que o nome dupla troca é o mais utilizado, e ainda existe também o nome permutação. Temos a reação de decomposição, também chamada análise ou subtração, que é quando a partir de uma substância se obtém 2 ou mais. Temos a reação de deslocamento, que veremos na sequência, também chamada de simples troca ou troca parcial. Neste caso, existe a saída de parte de uma substância e a entrada de alguém no lugar. As reações de óxido-redução são um caso à parte. Na verdade, a classificação como reação de óxido-redução é uma classificação que qualquer dessas reações pode sofrer. Falaremos disso. A reversibilidade é um assunto que trataremos no final desta aula, e a liberação ou absorção de calor. São tópicos opcionais na classificação das reações inorgânicas. Porém, dizemos que os 4 tipos de reações são esses 4 primeiros que a gente citou aqui. Vamos então analisar nesse primeiro caso a reação de adição. A reação de adição, como o nome diz, é uma adição. 2 ou mais substâncias se juntam formando aquela que neste caso será chamada de produto da reação de adição. Temos aqui a formação de HCl, a formação de HBr, a formação da água. E é justamente por isso que a reação de adição ela é chamada também de reação de formação. A reação de adição pode ser total ou parcial. Veja, se todos os reagentes são substâncias simples, é uma adição chamada adição total. Mas se nem todos são, será uma adição parcial. Neste caso aqui, são adições totais. Veja que todos os reagentes eram substâncias simples. Há então a possibilidade de uma substância composta se unir a uma substância simples, tá? Reagir com uma substância simples, fazendo uma reação de adição, formando um único produto. A formação de um único produto é o que caracteriza a reação de adição. Em segundo lugar, a reação de substituição. A reação de substituição sempre envolve 4 substâncias AB mais CD, dando AD mais CB. No caso do HCl com o NaOH, o HCl vai se separar em H e Cl. O NaOH vai se separar em Na e OH. Então entenda que aqui AB mais CD dando AB mais CD não é necessariamente indicar a cada letra um elemento. O que interessa, você tem que saber como será particionada cada substância. Os ácidos sempre em H e ânion. As bases sempre no ânion OH e no seu cátion. Esta reação, que é uma reação muito comum,
de ácido com base, então fica fácil de saber. O H vai se unir com o OH da base. O ânion do ácido com o cátion da base, formando NaCl mais HOH. Muito bem. Então, agora repare uma coisa. Quando ocorre a reação de substituição, ela tem que seguir uma determinada norma aqui. Você tem que verificar. Não é só porque no papel você fez bonitinho lá, a dupla troca, que na prática vai ocorrer. Esta é uma reação que só ocorre quando um dos produtos for menos ionizado, mais volátil ou simplesmente for insolúvel. Na verdade, ocorre a questão de ser menos ionizado, a gente não consegue visualizar nada. Mas quando aparece alguém mais volátil, a gente consegue ver a formação então aí de uma substância que ela vai evaporar com facilidade. Quando não, ela será um gás, né? Ou então nós veremos um produto insolúvel indo para o fundo. Mas não se engane, se formar-se um produto menos ionizado, não vai ser visível a olho nu. Pode até acontecer desse produto, de repente, ele ter uma outra cor também, mas não é uma coisa que se define a olho nu. Veja bem, HCl mais NaOH, formamos NaCl. Em termos de ser ionizado, ele é tão ionizado quanto o HCl e o NaOH. Em termos de ser volátil, é uma substância iônica e, como toda substância iônica em temperatura ambiente, ele é sólido. Como está aqui em meio aquoso, ele está dissolvido em água. Esse produto aqui, a água, é menos ionizado do que o HCl e o NaOH. Então é por isso que a reação ocorre, porque temos um produto menos ionizado do que ambos os reagentes. Neste segundo caso, onde o chumbo do nitrato de chumbo, né, o íon chumbo 2+ do nitrato do chumbo, né, o íon chumbo 2, vai se unir com o ânion iodeto, formando PbI2. Iodeto uma carga negativa, chumbo 2 mais 2 positivas, precisa de 2 iodeto para um chumbo. Então forma o iodeto de chumbo 2. Nesta reação onde se forma iodeto de chumbo 2, você está formando um cara aqui, ó, não vai ter o aqui ele não é solúvel. Esse S aqui não é dissolúvel não, tá? Esse S é de estado sólido, esse cara vai permanecer sólido. Ele vai para o fundo. Temos um produto insolúvel a partir de, primeiro que se não for, ó, se não tivesse reagentes solúveis, a reação não ia ter como, o reagente não ia ter a mobilidade. Na dupla troca, os reagentes têm que ser solúveis. Então, se você tem um produto insolúvel, isso já basta para ter certeza essa reação vai ocorrer. Repare que aqui temos também o nitrato de sódio como um produto solúvel. Então, quem determina que essa reação ocorre é o iodeto de chumbo 2. Antigamente, esse cara era chamado iodeto plumboso. Era tirado o plumbum do latim e o oso por ser o número de oxidação mais baixo dele, que é o mais 2. Pode ocorrer no vestibular. Menor número de oxidação termina com oso, maior, que nesse caso seria Pb mais 4, termina com ico. Então teria o íon plumboso e o íon plúmbico. Mas hoje em dia o que está em voga é utilizar o número de oxidação. Então você indica iodeto de chumbo 2 com algarismo romano. Sobre reação de substituição, teremos uma aula específica, busque no canal, uma aula de exercícios onde vamos analisar várias reações e determinar se ocorrem ou não. A reação de decomposição agora. Como o nome diz, teremos uma substância se decompondo em duas ou mais. Repare só, HCl se decompõe em H2 mais Cl2, HBr se decompõe em H2 mais Br2, água se decompõe em hidrogênio e oxigênio, e carbonato de cálcio se decompondo em óxido de cálcio mais dióxido de carbono, né? Veja bem,
Não precisa ter necessariamente uma substância composta formando duas simples ou só simples. Existe também a possibilidade da substância composta formar uma composta, outra composta ou uma composta e uma simples. O detalhe é, quando a reação de decomposição forma produtos que são substâncias simples, todos eles, aí teremos uma reação de decomposição total. Quando um dos produtos ou mais são substâncias compostas, chamamos de reação de decomposição parcial. O nome é bem sugestivo, afinal de contas, veja, carbonato de cálcio se decompôs em óxido de cálcio e dióxido de carbono. Mas esses caras ainda podem se decompor, então é uma decomposição parcial. Enquanto que nas três primeiras reações, a gente decompôs aqui cada substância no limite que elas podem decompor, que são as substâncias simples que as formaram. A reação de deslocamento, olha só aqui, a reação de deslocamento que é objeto também de um vídeo à parte, com muitos exercícios neste mesmo canal. Aqui só para explicar para você, a reação de deslocamento vai ocorrer quando uma substância simples reage com uma composta, formando outra simples e outra composta. Um exemplo, ferro reagindo com HCl, ferro com ácido clorídrico. Veja que estão aqui, o ferro é sólido, o ácido clorídrico aquoso, e isso vai dar no quê? O ferro ele dá um pé na bunda do hidrogênio, entra no lugar formando o cloreto de ferro 3, porque neste caso o ferro vai ter o número, né, esse íon ferro aqui tem carga 3+. Como é que eu sei? Porque precisou de 3 íons cloreto, que cada um tem carga -1, sempre o cloreto é -1, então eu sei que o ferro aqui tem carga 3+. Agora, você vai perguntar, como é que você sabia quando, né, antes de saber o produto? Na verdade, no laboratório, a gente pode ter aqui a formação de cloreto de ferro 3, de cloreto de ferro 2 também, tá? É que neste caso a reação já está expressa. Veja, o hidrogênio levou um pé na bunda, como é que ele ficou? Sozinho. Ele não é uma dupla troca, não tinha ninguém com ferro para ele se unir e ser uma dupla troca. Então, o cara que leva um pé na bunda fica sozinho. Aí tem duas coisas. Primeiro, metal desloca cátion, ametal desloca ânion. Porque a reação de deslocamento pode ocorrer com metais, que é esse caso, ou com ametais. Se você está reagindo um metal, ele vai deslocar na substância composta o seu cátion. Cátion, veja só, se tem uma substância composta, é sempre o cátion na frente e o ânion depois. A gente até brinca, é o cátion na frente e o ânion atrás. Então, você vai pegar aqui o cara que está sozinho, a substância simples, e determinar metal ou ametal? Metal. Pela tabela periódica eu sei que ele é um metal. Metal desloca cátion, ametal desloca ânion. Eu tenho que saber isso de cor. Então, se metal desloca cátion, o ferro vai deslocar o H, o hidrogênio, formando o cloreto de ferro. Agora, o hidrogênio, ele levou o pé na bunda, está sozinho, ele vira H2. Todo mundo fica com índice 2? Não. Sabe quem fica com índice 2? Aquela mesma frase que você usa para decorar a eletronegatividade, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Né? Pensa assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e... vai até o I. Todos esses caras, ó, você sabe que nessa frase, ó, fui é o flúor, ontem é o oxigênio, no é o nitrogênio, clube é o cloro, briguei é o bromo e o I é o iodo. Todos esses caras aí do início dessa frase, eles recebem índice 2 quando ficam sozinhos. Acrescente nessa frase também, né, nesses caras também que ficam com índice 2 quando estão sozinhos, o hidrogênio. Isso é um decoreba para você. Agora, como saber se o ferro tem mesmo condição de dar um pé na bunda do hidrogênio? Você acha que qualquer um dá um pé na bunda em qualquer um? Não. Aqui é briga. Você precisará ter, e isso você vai adquirir aí pela internet, tá? Uma tabela de reatividade. Tem dos metais e dos ametais. E aí nessa tabela tá assim, ó, quem é o fodão e quem vai vindo abaixo dele.
Ninguém vai deslocar o mais fodão de todos, tá? Que é o elemento mais reativo de todos. Ninguém vai deslocar. Então, você tem que ver se o cara é mais reativo do que aquele que ele quer deslocar. Se ele for, ele desloca. Senão, ele não consegue deslocar. O ferro, ele consegue deslocar o hidrogênio porque ele é mais reativo que o hidrogênio. Então, como você vai saber se o ou não? Pela tabela de reatividade. Se você não tem uma, já arrume direto a tabela dos metais e dos ametais para você. Ok? Teremos uma aula específica para exercícios sobre esse assunto. A tabela é por sua conta. Você está na internet. É só abrir uma janelinha aí e digitar tabela de reatividade, imprime e cola na porta do seu quarto, na frente do vaso no banheiro e vai decorando, porque você vai precisar disso. Pode até pôr num plastiquinho e colar no box no banheiro. Quando você for tomar banho, você vai decorando. Temos a óxido-redução, a questão da reversibilidade e liberação ou absorção de calor. Nestes 3 casos, não adiantaria aqui eu querer falar tudo de uma maneira muito simplificada. Aqui o que cabe é o seguinte: quer saber mais sobre óxido-redução? Então você tem que ir atrás desse vídeo aqui nesse mesmo canal, tá aqui o link, onde nós falamos especificamente sobre esse assunto. Reversibilidade, quando que uma reação é reversível e quando que é irreversível? O que ocorre quando caímos na reversibilidade de uma reação? Caímos então num equilíbrio químico. Busque este outro vídeo sobre equilíbrios químicos que foi feito com muito cuidado para você. Neste mesmo canal, tá aqui o link. Liberação ou absorção de calor. Toda reação, ou ela libera calor e aí vai ser exotérmica, ou absorve e aí vai ser endotérmica. E há um vídeo também feito com bastante cuidado para você, que está nesse canal, neste link aqui em vermelho. Então, agora vamos aos exercícios. Pegue listas pela internet afora. Visite também o nosso site, onde tem listas de exercícios. Tá? professor-vinicius-dias.webnode.com, que tem no final aqui do vídeo escrito para você. Então, vai estudando, não desanime, dê seu positivo e bom estudo para você.